No decorrer de participação de Onyx Lorenzoni, ministro de Bolsonaro, em sessão da Câmara dos Deputados, o deputado federal Coronel Armando foi categórico ao apontar os desvios de finalidade da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. No ensejo, o parlamentar criticou o STF, o favorecimento à esquerda e o complô da Rede Globo para distorcer e deturpar informações. Coronel Armando esmiuçou: queremos expressar nossa confiança no governo Bolsonaro. A esquerda quer desgastar e construir uma narrativa de que o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma e outros, inclusive parlamentares que responderam a processo na Operação Lava Jato, são inocentes e transferir ao presidente Jair Bolsonaro as coisas que eles praticam. Dessa maneira, o congressista expôs como, em sua perspectiva, o Supremo Tribunal Federal é culpado pela baixa credibilidade de que padece junto à população brasileira. A gente não pode deixar de admitir que o governo tem de investigar. O governo Bolsonaro tem interesse em investigar, não é como nos governos anteriores. Não compramos pessoas para defenderem nosso lado. Gostaríamos de confiar que a Justiça e o próprio STF representassem os interesses dos brasileiros, mas as decisões que saem daqui, quando há uma decisão legislativa e um partido de esquerda perde e recorre ao STF, voltam imediatamente, e isso nos leva a desconfiar da Justiça. Ademais, o deputado escancarou o papel da velha imprensa e dos institutos de pesquisa na tentativa de desgastar o governo Bolsonaro. A nossa imprensa global manipula as informações, cria uma narrativa e nós temos de combater essas narrativas que acabam parecendo verdade. A CPI não representa a população, representa um circo que está ocorrendo, direcionado ao desgaste do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo, dando condições para que pesquisas eleitorais possam vir à frente, dando ideia de que há um salvador da pátria, o qual já afundou este país. Pedimos que haja mais credibilidade nessas pesquisas que hoje não representam o povo brasileiro. Assista. Presidente, gostaria de saudar o ministro Onyx. Eu fui vice-líder do governo e convivi com o ministro Onyx em várias situações. Eu queria destacar a nossa confiança nas respostas do ministro, que elas são muito seguras e apresentando provas que consolidam e confirmam a sua resposta. Como membro do governo, eu ainda, como deputado da base parlamentar, a gente quer expressar aqui a confiança no governo Bolsonaro, que está tentando ser desgastada pela esquerda, que quer construir uma narrativa de que o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma e outros, inclusive parlamentares aqui que responderam processo na Operação Lava Jato, são inocentes e transferiram ao presidente Bolsonaro as coisas que eles praticam. Então a gente não pode deixar de admitir que o governo tem que investigar, e isso eu tenho absoluta certeza que o governo tem o maior interesse em investigar, não é como governos anteriores. E nós não compramos pessoas para defenderem o nosso lado. Nós deveríamos ter aqui a possibilidade de confiar que a nossa justiça, e aí eu vou dizer o próprio STF, representasse a vontade dos brasileiros. Mas as decisões que saem daqui, quando há uma decisão legislativa em que um governo e um partido de esquerda perde e recorre lá ao STF e volta imediatamente, nos leva a desconfiar da justiça. E eu aqui, nesse momento, quero externar a confiança que nós temos no presidente Bolsonaro, na sua equipe de ministros, representada aqui pelo ministro Onyx Lorenzoni, e dizer que é do nosso interesse apurar. E eu não tenho a menor dúvida que no final vai ficar comprovado que o governo Bolsonaro, e eu digo o presidente, o papel dele, eu fui comandante de unidade do Exército, um comandante, quando ele recebe uma denúncia, ele chama a área responsável para procurar. Isso foi feito. Dali para frente, cabe a apuração. Então, a nossa imprensa global, ela manipula as informações, ela cria uma narrativa e nós temos que
combater essa narrativa, porque essa narrativa acaba parecendo verdade. A CPI que está sendo feita no Senado Federal também, a gente olha ali e a opinião da população é que ela não representa a população, representa ideias e um circo que está ocorrendo, direcionado principalmente ao desgaste do presidente da República, ao seu governo e a criar condições para que pesquisas eleitorais fraudadas elas possam vir à frente, trazer a ideia que nós temos um salvador da pátria que já afundou esse país e, como o senhor falou, nós pagamos dívidas dos governos do PT para o exterior até hoje. Então não vou me alongar, tem um processo, um PL meu sobre pesquisas eleitorais que está entrando hoje e que vai pedir que a gente tenha mais credibilidade nessas pesquisas que hoje não representam o pensamento do povo brasileiro. Era isso. Muito obrigado, presidente. Ministro Onyx, agradeço suas respostas, que para mim são bastante suficientes para mostrar que o governo Bolsonaro, se tiver problema, vai apurar e tem tanta certeza que isso vai ocorrer. Muito obrigado. Deputada Bia Kicis. Obrigada, presidente. Eu quero primeiramente cumprimentar o ministro Onyx Lorenzoni, hoje ministro do governo Bolsonaro, mas parlamentar, colega. Então essa questão da vacina virou um tabu. E a CPI não quer investigar nada, quer desgastar o governo. O que a CPI ajudou a diminuir o número de óbitos no Brasil? Nada. Quando nós começamos a Copa América, eu decidi rapidamente o que o Renan Calheiros falou. Copa da Morte. Não foi isso? Copa da Morte. O que aconteceu 30 dias depois? Diminuiu praticamente a metade do número de óbitos no Brasil. Então o tempo todo acusações em cima de acusações. Pessoas desqualificadas vão depor lá como se fossem grandes lobistas, né? E nós estaríamos envolvidos num esquema de corrupção, preocupado com grana, corrupção e não com salvar vidas. Com todo respeito, até o cabo de Minas Gerais, negociando propina de 2 bilhões de reais do governo. Não tem cabimento isso. Nós temos compliance em todos os ministérios. Até o momento não foi encontrado nada de corrupção em nosso governo, 2 anos e meio. Querem nos acusar de corrupto agora, por algo que nós não compramos e não pagamos. O cabo teria negociado aí, fevereiro, março, 400 milhões de doses de vacina que não tinha lugar nenhum no mundo. Somando todas as vacinas do mundo, não dava 400 milhões de doses. Então é um absurdo o que esses caras fizeram. Agora, a tentativa de corromper o governo existe, sim, sempre existiu. O Brasil é o paraíso dos lobistas. Agora, conosco, não tiveram sucesso. E o Brasil é o país que mais vacina, um dos países que mais vacina no mundo. Tirando ali Estados Unidos, Índia e Reino Unido, é o país, China, 5º país que mais vacina no mundo. E está dando certo. Passou o Reino Unido. Tá? Passando o Reino Unido, estamos o 4º que mais vacina no mundo. Agora, é um país com 210 milhões. Aproximadamente 180 milhões de pessoas devem se vacinar porque estão acima de 18 anos. Né? Agora, conosco, quando eu falei lá atrás que a vacina não seria obrigatória, fui taxado de negacionista. E eu continuo defendendo a liberdade das pessoas caso queiram não se vacinar. Agora, presidente, o senhor acha então que a CPI não tem argumentos para poder pedir ou apontar um crime de responsabilidade, impulsionar processo de impeachment? O senhor acha que não tem argumento? Vão querer me acusar de genocida? Qual país no mundo que não morreu gente por causa do vírus? Todos os países morreram gente. E é uma política do Renan Calheiros, do Omar Aziz e do Randolph. Se uniu nessas 3 figuras, se uniram para tentar desgastar o governo. Agora, essa CPI não tem qualquer credibilidade perante a opinião pública. Nenhum centavo foi desviado da nossa parte e o governo continua sendo um exemplo tocante à administração e zelo para com a população. O Brasil está vacinando, agora, lamento, essa CPI poderia fazer igual o Senado americano. Lá eles estão batendo na origem do vírus. Agora, presidente, a vacinação o senhor considera importante, né? Qual que é a expectativa do senhor em relação ao fim da vacinação no Brasil? O senhor acha que isso vai provocar uma retomada econômica maior do que está no momento? Nós já estamos com uma boa retomada econômica, né? O Brasil deve crescer em torno de 5% no corrente ano. Quem diria, né? Agora, setembro, outubro, novembro... Até setembro, primeira dose para todo mundo. Acho que até novembro, todos os voluntários estarão vacinados. Até porque nós fizemos um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca. Nós já estamos na iminência de começar a produzir o IFA aqui no próprio Brasil, lá na Fiocruz. Então isso aí vai facilitar o trabalho da gente e vai fazer com que a gente possa ter
vacinas em maior quantidade. Até porque ainda não se tem um dado preciso, né? Qual a validade da vacina. Né? E talvez a gente tenha que se vacinar de ano em ano, 2 em 2 anos, e daí, com essa transferência de tecnologia da AstraZeneca para cá, nós vamos fabricar a vacina a preço lá embaixo. Presidente, para terminar, eu sei que o senhor gosta de futebol, que acompanha muito. Alguns clubes no Brasil estão com a situação financeira crítica, o Cruzeiro em Minas Gerais é um deles. O senhor deve vetar ou sancionar o projeto do Clube Empresa? O senhor acha que é importante, de fato, para diversas situações de clubes em crise financeira? Olha, nós estamos com um projeto de lei da liberdade do futebol. O ano passado, o Rodrigo Maia deixou caducar essa proposta, né? O que nós pretendemos é ajudar os times de futebol, dar liberdade para eles. Agora, tem certos clubes que se endividaram ao extremo. Vai ser difícil sair dessa crise. Eu lamento o Cruzeiro, né? É um time tradicional, assim como o Vasco da Gama, um time tradicional. O meu Botafogo, que é o meu segundo time do Rio de Janeiro, lamento. Agora, o projeto nosso, nós atendemos o interesse dos clubes de futebol. Tá? E mandamos para a Câmara e está tendo uma boa aceitação lá. E o Clube Empresa sanciona, Beto? Da minha parte, sem problema. Não tenho nada, eu quero dar liberdade. Eu sou o presidente da República que não quer interferir, que não gosta de interferir em quase nada. Tem que dar liberdade para a população poder trabalhar, poder investir e poder levar para frente o seu empreendimento. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a todos de Minas Gerais. É uma satisfação muito grande poder participar deste programa, né? Eu espero participar mais vezes e sempre contribuindo com a verdade em cima de tudo para nós tirarmos o Brasil da situação difícil que ainda se encontra. Obrigada, presidente. Cátia Eustáquio Ramos. Nós ouvimos o presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista exclusiva ao vivo aqui do Palácio da Alvorada. Repórter Edilene Lopes. Isso falou. Respeito muito todos os meus colegas senadores, mas a paciência da gente vai diminuindo com o tempo diante de tantas caneladas. A CPI está andando em círculos. Está ficando patético. A cada fato novo, ainda totalmente desconhecido, já tratam como se fosse prática de corrupção. Depois, quando se vai ver, não é nada. Não penso que seja o caso de ver quem ganha ou quem perde, porque absolutamente todos perdemos. Perde o Brasil, que vê uma instituição tão importante como o Senado da República discutindo assuntos tão patéticos, um tanto estardalhaço para nada. Agora, se formos ver pelo lado político, quem termina ganhando com isso é o governo, pois mesmo com uma CPI com maioria tão tendenciosa, não há uma irregularidade sequer comprovada. 0. Estão certificando a idoneidade do governo. Espero que parem com esse assodamento e não nos exponham a tantos constrangimentos em cima de factoides, em cima do nada. Como eu disse, paciência tem limite. A população já está cansada dessa CPI, lamentavelmente. Na falta de evidências, transformam o nada em prova, o prejuízo 0 em corrupção. Queremos que tudo seja investigado, mas as verdadeiras corrupções, essas, eles não querem investigar. Talvez pelo receio, pelo medo de se chegar aos quintais de vários dos membros da comissão, ou seja, nos governos de seus estados. Boa semana a todos.